Eu acredito que o feminismo é um compromisso, acima de tudo. É um compromisso que nós temos diariamente de praticar. Literalmente uma tarefa diária. A primeira delas é cuidar com o que a gente fala. Algumas frases são super machistas e a gente nem se dá conta delas no dia a dia. Por exemplo, ai, só podia ser mulher. Ou, seja macho. Ou, chorou como uma mulherzinha. Além de não falar essas coisas, a gente pode chamar atenção, pelo menos de quem é mais próximo da gente. Tipo, essa frase foi meio machista, né? Toma cuidado. Uma coisa que eu adoro corrigir é quando alguém me fala: ai, que legal, o teu marido ajuda com as tarefas da casa. Não, ele não me ajuda, a gente divide, nós dois somos adultos, nós dois trabalhamos fora, a casa é nossa e nós dois limpamos, sim. Outra coisa é não estimular competitividade entre as mulheres, sermos parceiras, não julgarmos umas às outras, porque não são só os homens que nos julgam, hein? E aí a gente morou um ano na Noruega, onde lá a igualdade de gênero é super forte. Na caixa dos brinquedos, tipo da cozinha, tem um menino e uma menina. E aí a gente trouxe isso pro nosso dia a dia aqui no Brasil. E o Luca super me ajuda. Outro dia ele tava lavando a louça, agora eu tô aqui recolhendo roupa e ele tá ajudando. Então eu tento criar o Luca, eu e meu marido, a gente tenta criar o Luca de um jeito que ele saiba que não existe diferença entre eu e o pai dele. Não existe diferença tanto na criação com ele, quanto no trabalho dentro de casa. O pai dele faz a mesma coisa que eu faço, não existe ajudar. O pai dele não me ajuda. Meu marido, ele participa junto em tudo dentro de casa. E aí a gente acha super importante para ele crescer com isso, sabendo que não existe diferença entre eu e o pai dele e que ele não existe coisa de menina e coisa de menino. Existe todo mundo se ajudar. E a minha forma de combater o machismo no dia a dia é através da linguagem. E a linguagem é um dos valores é um dos instrumentos mais significativos na transmissão e expressão de valores de uma sociedade. E à medida que uma sociedade se aprimora, ela deve, consequentemente, ter a sua linguagem aprimorada na medida que ela deve refletir esses novos valores. E dito isso, eu procuro usar no meu dia a dia, não só eu, mas eu também procuro orientar as pessoas ao meu redor para que usem sempre uma linguagem inclusiva, que garanta empoderamento e visibilidade. E relacionado a isso, como é que a gente relaciona isso ao feminismo, no caso, para combater o machismo? É só a gente pensar, por exemplo, na língua portuguesa, como alguns ranços machistas da língua portuguesa, vou citar um deles. Quando a gente tem um grupo, 10 mulheres e um homem, as mulheres e o homem, se a gente vai substituir isso por um pronome simples, a gente fala eles. Ou seja, aquelas 10 mulheres são apagadas em razão da existência daquele único homem naquele grupo. Então, o que eu procuro fazer sempre construir as minhas frases, as minhas falas, sempre enfatizando, dando visibilidade que ali existem mulheres e homens. Toda prática da violência, ela é sempre precedida por um discurso violento. E o discurso violento não é somente xingar. O discurso violento também se pratica na invisibilidade, que é como eu mencionei a questão dos pronomes, por exemplo. Então, essa linguagem violenta que traga violência, o que ela faz? Ela desumaniza as pessoas e a partir do momento que você desumaniza as pessoas, elas se tornam um alvo da violência. Então, eu sempre procuro indicar, para quem tem interesse, eu procuro indicar o manual da Organização das Nações Unidas para uma linguagem não sexista e inclusiva. No Brasil a gente tem isso em português também, e essa é a minha forma de combater o machismo no meu dia a dia. O meu combate ao machismo vem da casa do meu pai, que ele nunca criou. Ele criou 3 filhas mulheres, mas sem ser mulherzinha. A gente chega todas as obrigações normais, trocar pneu de carro, manutenção de carro, essas coisas todas. Eu criei um filho também, hoje ele vai fazer 27 anos, o Pedro, e ele também foi criado para não achar graça, sabe, nessas piadinhas, nessas cantadas grosseiras, e sempre respeitou e defende as mulheres e a nossa situação, né, de colocação no mundo. E também em cima de todas essas causas que acontecem em eventos ou alguma notícia, algum episódio desses chatos, eu sempre me posiciono, mesmo que seja via Face ou Instagram também, para falar mesmo, botar para fora. Estou casada há
32 anos, namorei mais 7, eternidade. E a gente tem uma relação de igualdade dentro de casa. Eu acho muito importante o nosso papel pedagógico nas reações às cantadas grosseiras. Então isso funciona muito. Toda vez que eu reajo a essas cantadas de uma forma elegante, quase que pedagógica, eu percebo um certo constrangimento desses homens. Alguns me pedem desculpas e eu acho isso muito legal, porque, na minha opinião, isso vem muito, cultural, isso é muito cultural. Outra contribuição, eu sou professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e tem uma disciplina na universidade que chama Direito da Diversidade Sexual. E além da gente falar de transexuais, de homoafetividade, eu sempre reservo uma aula para a gente falar sobre o machismo. E a repercussão é ótima, a sala fica lotada, os alunos todos participam, eu vejo uma garotada muito engajada e isso me deixa muito orgulhosa. É um dever nosso não aceitar tudo o que nos é imposto. É um dever nosso não desistir de deseducar as pessoas em tudo aquilo, em todos aqueles conceitos que nós todos fomos aprisionados praticamente. E isso tem que ser exercitado, tem que ser combatido diariamente. Seja em não aceitar piadas de mau gosto, seja em tentar mostrar de maneira, às vezes até bastante didática, o quanto os nossos pequenos comentários do dia a dia segregam as mulheres. Nós, mulheres e também homens, todos nós devemos parar de dizer que quando uma mulher faz uma comida boa, ela já pode casar, como se o casamento fosse uma conquista e como se nós casássemos para cozinhar para os nossos maridos. Nós temos que parar de dizer que um homem que faz tarefas domésticas ajuda em casa. Esse homem não está ajudando, ele está apenas cumprindo o seu dever, pois não é dever das mulheres, ao contrário de tudo que é pregado, executar tarefas domésticas. Nós temos que nos insurgir contra as propagandas de produtos de limpeza que são dirigidas exclusivamente a nós, mulheres, como se produtos de limpeza nos fizessem mais felizes, como se produtos de limpeza salvassem a nossa vida. Em suma, a gente não pode desistir de deseducar a todos em tudo aquilo que nós fomos muito mal educados. Uma ação feminista que eu incorporei no meu dia a dia é não julgar as escolhas das mulheres. Porque nós, mulheres, somos julgadas o tempo todo por tudo. O mundo acha que sabe escolher melhor do que a gente em relação à nossa vida. Então, se a gente resolve não casar, a gente é julgada. Se a gente resolve não ter filhos, a gente é julgada. Se a gente resolve ter um monte de filho, mas trabalhar e colocar todos na creche, a gente também é julgada. E se a gente resolve não depilar, a gente é julgada. Se a gente resolve não usar maquiagem, a gente é julgada. E se a gente resolve usar muita maquiagem, a gente também é julgada. Então, o mundo já julga demais a gente. A gente, por uma questão de sororidade, eu acho que precisa não julgar a coleguinha. Outra coisa que eu tento fazer é não me calar. Quando eu vejo alguma atitude machista, eu não me calo. Não me calo mais, porque eu acho que a gente já se calou demais. A gente não precisa e nem pode mais aceitar esse tipo de atitude. E a melhor forma de combater o machismo, na minha opinião, é empoderando mulheres. Para isso, eu participo de um grupo no trabalho chamado Lean In, que não só me ajuda como mulher a superar vários machismos que temos ainda no ambiente de trabalho, como também ajudar outras a sair da sua zona de conforto e lutar pelos seus direitos. Eu também gosto muito de comprar produtos que têm o empoderamento de mulheres como suporte. Então, eu gosto muito da marca T, que são sapatilhas que são feitas e elas têm uma fundação super bacana para empoderar mulheres. E também a Better Life Bags, que é uma empresa aqui de Detroit, Michigan, nos Estados Unidos, que fazem bolsas. E essas bolsas são feitas por mulheres que não podem ter trabalho, por vários motivos. Algumas são fugitivas de abuso doméstico, outras não têm suporte nenhum do marido. Então, elas fazem as bolsas, vendem e a gente está empoderando elas ao mesmo tempo. Outro projeto e iniciativa que eu estou gostando muito agora é o Mete a Colher. Eu comecei apenas ajudando monetariamente, mas agora eu estou entendendo mais o que é o projeto e estou gostando muito. Uma vez que você consegue detectar o problema, não dá mais para fechar os olhos para ele. Você vai enxergar machismo em tudo quanto é canto, porque o machismo está em tudo quanto é canto, infelizmente. Então o que eu faço é sempre tentar apontar e tentar dar uma versão, tentar mostrar para as outras pessoas por que aquilo está sendo ruim ou por que aquilo está me agredindo de alguma forma. Não de uma forma sem educação, não querendo apontar dedos para as pessoas,
mas principalmente tentando trazer um pouco de consciência para aquilo que elas estão falando, porque um fato é que a gente reproduz muita coisa. Fazendo parte de uma sociedade machista, você acaba falando aquilo e fazendo aquilo sem nem mesmo perceber. Então, o que eu gosto de fazer é sempre que alguém fala uma coisa, tenta fazer uma piada, eu falo, não, peraí, mas você não acha que isso tá sendo desrespeitoso com as mulheres? Pensa, se você fosse uma mulher, você ia gostar de ouvir isso? Nas pequenas coisas do dia a dia, às vezes até com chefes e com sua mãe, com seus parentes, com a família é muito difícil lidar, né? Porque a gente tem essa sensação de que tá sendo desrespeitoso com a pessoa. O que eu aprendi é que nunca é tarde demais para aprender. E nunca é tarde demais para mudar. Mesmo a minha mãe, por exemplo, que é uma pessoa maravilhosa, mas que às vezes acaba falando umas coisas ou outras que são bem machistas, eu ainda consigo pontuar, tipo, ai mãe, mas isso aqui não tá meio chato de você dizer? Não fica ruim pras mulheres de uma forma geral? Você não ia gostar que alguém falasse isso de você ou sobre você, não é mesmo? E aí ela acaba meio que dando o braço a torcer algumas coisas. E você tem sempre que fazer aquilo. Parece que nunca vai terminar. O trabalho é tão importante que você acaba não se preocupando, mesmo sabendo que você vai passar o resto da sua vida apontando dedos para as coisas que estão fora da lógica, não é mesmo? Porque, pensem bem, um mundo em que homens são melhores do que mulheres é um mundo meio fora da lógica, você não acha? Eu acho. Então vamos mudar essa lógica. Eu começo comigo. Para tentar combater o machismo. Eu começo lendo todo dia um pouquinho mais, aprendendo todo dia um pouquinho mais. Eu me esforço, eu vou lá. Todo dia eu quero saber um pouco mais sobre o feminismo, sobre como combater o machismo, sobre atitudes que nem eu mesma sabia que eu tinha, que são machistas. Porque eu sempre digo uma coisa. Eu acho que pra gente combater um estigma, a gente tem que aprender, a gente tem que saber sobre ele. Realmente, só agora, lendo cada vez mais, que eu me vejo pensando, caramba, nem eu sabia que eu tinha tanto machismo pregado, incrustado em mim. Faz parte da nossa sociedade, o machismo é estrutural, então eu me policio realmente. Essa tomada de consciência me faz me policiar todos os dias um pouquinho mais. Então eu acho que todo dia eu aprendo mais pra poder ter a tomada de consciência, em vez de apontar dedos nas pessoas, no machismo individual de cada um. Eu acho que aprendendo mais sobre isso, eu posso combater, posso incentivar outras mulheres a combaterem o machismo nosso de cada dia. Mas no meu dia a dia, para combater o machismo, eu acredito que é a gente não se silenciar. Nós mulheres termos voz pra gente falar o que realmente está acontecendo, situações que nós passamos durante a vida que a gente passa somente por ser mulher. Eu venho de uma família com a cultura nordestina, ao qual o machismo faz muito presente. É uma jovem de 20 anos, liderar uma empresa, trabalhar, ter que ter força e voz para falar com outros homens, e estar no meio disso, no mundo corporativo. E muitas vezes você passa por certas situações, por ser mulher, você tem que ouvir, ainda mais por ser nova, que aí é um preconceito muito grande. Na minha família, ali no Nordeste, em Pernambuco, uma vez uma pessoa comentou que eu era um homem pro meu pai, porque nós somos sócios. E eu falei, por que eu sou homem pro meu pai? Porque você faz tudo, você trabalha, você vai pra cima e pra baixo, você viaja sozinha pra resolver as coisas, enfim. Você é homem pro seu pai. Eu falei, não, de fato, por eu ser uma mulher, que eu tenho capacidade de fazer tudo isso, porque eu não tenho diferença nenhuma de um homem. Nós somos iguais, né? Nós mulheres não somos menores nem maiores do que os homens, nós somos iguais a eles e nós lutamos por essa questão de igualdade. E o feminismo, na minha concepção, é um cuidado também com as mulheres emocionalmente, não só a questão da luta política, econômica, social, mas também o emocional da mulher, que muitas vezes é tão abalado por questões de estupro, de abuso, de perseguição, que a gente não dá conta. E assim, dar a mão para uma mulher, a gente unir umas outras, eu acredito que é uma força tão grande e tão bonita, que o feminismo, eu acredito que é um movimento assim maravilhoso por essa questão. A minha ação no dia a dia contra o machismo, principalmente, não me calar. Não deixar que ninguém silencie a gente. Que nós possamos falar o que nós passamos, que nós possamos ter sabedoria dia após dia e nos unirmos e não deixar que ninguém silencie a mulher. Eu diria que começo discordando, corrigindo, não achando a menor graça nas piadinhas machistas e comentários sexistas, tentando mostrar que, não é engraçado. E não é só uma brincadeira, né? Porque por muito tempo a gente riu de muitas coisas e acho que agora não, já deu. Eu diria que basicamente no dia a dia eu discordo bastante. Assim, sempre tô com a antena ligada, ouvi alguma coisa que eu acho que não foi legal. Discordo,
corrijo, procuro explicar. Outra coisa que eu acho que eu faço bastante, que eu procuro também fazer, principalmente com as pessoas assim do meu círculo, comentar coisas que eu vi na internet, Facebook, então, todas as redes sociais, coisas que a gente lê toda hora, tem muita informação. Eu procuro comentar, você viu isso? Aquela matéria que saiu, que aconteceu, lá. Procuro comentar e deixar bem claro qual é o meu ponto de vista e tentar cada vez focar mais como essas coisas são importantes. Outra coisa que eu também faço, que eu procuro fazer no dia a dia também, que faz parte assim da minha vida, procurar inserir a igualdade de gênero pro meu sobrinho, quem eu tenho bastante contato, ele tem 2 anos. Eu quero que ele seja diferente, eu quero que ele cresça, que ele seja criado de uma maneira diferente, minha irmã também. Então a gente procura inserir sempre a questão de gênero, que não tem isso de cores, de menino e de menina, que ele pode escolher o que ele quiser, que nós somos todos iguais. Então é isso, eu acho que quanto mais pessoas a gente puder contaminar pela comunicação, pelas nossas atitudes, a gente vai conseguir virar esse jogo.